Oi, gente. Oi de novo. Caiu. Tô aqui colocando de novo sobre o tema que a gente vai falar. Sentimentos e pensamentos. Oi, gente, de novo. Caiu, tô voltando. Criam a realidade. Então, acho que agora tá direitinho. Vou fixar aqui o comentário. Isso, fixei. Amparo. Vamos lá. Amparo. Então, boa noite para todos. Deu uma caidinha, eu consegui desligar e liguei de novo. Amparo está começando. Aí, Amparo! Oi, Oh, minha querida, tudo querida! bom? Tudo. Você viu que eu entrei e saí porque aconteceu alguma coisa que eu não sei explicar. Não, gente, esses dias tem acontecido de tudo, né, Magda? O que Com que não tem certeza. acontecido esses dias, né, na É uma internet? grande verdade. Então, boa noite a todo mundo aí que está entrando para nos assistir. Boa noite. Hoje você é minha convidada especial, minha grande amiga, minha primeira terapeuta da vida. Quanto orgulho! Ai, gente. A gente vai conversar, né, bater um papinho, né, Amparo, falando sobre a respeito dessa realidade que como é importante a gente entender e compreender como é que os nossos pensamentos, Uhum. eles criam a nossa realidade. E a É. Amparo aí ela vai falar um pouquinho dela, vai se apresentar, ela vai falar a respeito desse trabalho que ela exerce há muitos anos, há 25 anos, que ela é terapeuta, professora, ela vai contar para vocês aí, a gente vai conversando ao longo desse tempinho que a gente tem aí de quase uma hora. E façam perguntas, interajam, que a gente vai conseguindo ler aqui, né, à medida do possível, interagindo com vocês também. Ótimo. Poxa, primeira coisa, Magda, agradecer de coração, né, poder estar Sempre. aqui no seu canal. Me sinto muito feliz, muito honrada, né? Eu que me Apesar de eu sinto ter sido aí a honrada. primeira terapeuta, eu acho que depois desse momento, né, que já faz isso muito tempo, né, quando a gente se conheceu, você fez um caminho lindo, um caminho profissional muito, digamos assim, de muito desenvolvimento pessoal, de muito crescimento para Gratidão. você. Sei que você também levou muito crescimento para muitas pessoas, né? Transformou muitas vidas. Isso é um pouco o que a gente busca quando a gente está nesse caminho, né? Sim. Que é um caminho que a gente começa para se autoconhecer, né? Para se melhorar, para ver todo o nosso potencial. E depois que a gente descobre que a gente tem tudo isso, a gente quer dividir com outras pessoas e quer ensinar, né? Então, bom, esse foi um pouco o meu caminho também. Eu entrei no mundo das terapias há 25 anos atrás. A minha formação acadêmica é relações públicas, publicidade, marketing, nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Mas eu sempre tive muito interesse, né, na área de crescimento, na área de desenvolvimento. Eu sempre tive muito interessada em entender sobre o mundo das crenças, como aquilo que a gente, na verdade, aprendeu quando a gente era pequeno, escutou na escola, de Uhum. pais, avós, professores, sei lá o quê, marca a nossa vida e quais são as nossas saídas, né? Quer dizer, quais são as nossas alternativas, de que maneira a gente pode se transformar. E eu me decantei pelo mundo das terapias breves, né? Que são terapias que trazem um grande resultado num tempo muito curto. Né? Sim. Eu não sou psicóloga, né? Então, assim, o que eu posso falar sobre essas terapias breves é que elas realmente podem, às vezes, fazer com que os processos que a gente tem que vivenciar e resolver sejam muito rápidos e com resultados muito bons, né? Isso não exclui a terapia convencional para nada, né? Sim, lógico. Você é psicóloga, né? Eu acho que às vezes a gente precisa de um lugar ou de um espaço para simplesmente compartilhar coisas, para elaborar. Tem pessoas que precisam de mais tempo, enfim, tudo é muito respeitável. Cada técnica, teoria, terapia oferece uma alternativa. Não existe uma resposta fechada, a gente sabe disso, né? A gente estuda, 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 e quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, porque nada finaliza numa coisa só, né? Mas assim, eu sou terapeuta há 25 anos, trabalhei com várias técnicas. Desde sempre eu fiquei muito assim interessada no mundo das crenças. E aí
Eu me formei em coaching também, em hipnose. Eu trabalhei com crianças, por exemplo, com déficit de atenção, hiperatividade, autismo. Eu trabalhei com muitas coisas muito diferentes. Sou terapeuta floral, fiz milhões de formações, muitas até que a gente nem pendura nada na parede, né? Porque senão as paredes da casa não iam caber. Isso não é ego, não. Isso é realmente parte do que todo mundo, de repente, que está nesse mundo de transformação, a gente acaba fazendo muitas coisas, mas sempre tem aquelas coisas que têm mais sentido para nós, né? E é um pouco do que eu venho falar hoje. E o que eu vi realmente é que o nosso olhar, né, para a vida, para aquilo que a gente está experimentando, é o que vai fazer com que você possa avançar, se transformar, ou você seja engolido pelas situações. Sim. E você sabe que agora, quando tudo isso aconteceu, eu moro em Madrid, na Espanha, né? E quando tudo isso aconteceu, eu resolvi criar um programa de lives que eu estou organizando no meu Instagram, tanto em português como em espanhol, que eu tenho dois, para dividir um pouquinho daquilo que eu sei com as pessoas, né? E eu falo basicamente sobre a mente, o subconsciente, sobre como a gente pode se transformar, né? E aproveitar esse momento para, ao invés de viver ele com tristeza, com pesar, com medo, procurar tirar o maior aprendizado, né? Procurar entender que isso vai passar, como tudo na vida passa, Uhum. mas às vezes a gente precisa ver as oportunidades também desses momentos onde tudo para, onde tudo, digamos assim, exige de você um novo olhar, né? E é uma grande oportunidade. A gente que trabalha com terapia trabalha com esse novo olhar, né? A gente não vê aquela pessoa que vai para o consultório como uma pessoa que tem um problema, Sim. né? Ou como uma pessoa que é problema. A gente entende que ela tem um problema, alguma coisa que está difícil para ela de Uma lidar questão, nesse né? Ela momento. está com uma questão ali naquele momento. Como todo mundo tem uma Exatamente. questão em qualquer momento. E a gente tem várias questões, né? Quer dizer, Aham. o bacana da gente entender é ter essa humildade, né? Que ninguém está por cima do bem e do mal. E Sim. todo mundo pode pode ter uma situação que às vezes sai realmente do seu domínio, do que você pode realmente tratar sozinho, e você vai precisar de ajuda. Mas a gente, na verdade, olha para essa pessoa com esse olhar de certeza de que ela tem os recursos dentro dela. E o nosso, digamos, trabalho, né, no mundo da terapia é acompanhar, é mostrar para o outro, né, que ele tem recursos. Esses E conhecimentos estão todos dentro dele. Todos esses conteúdos sempre lá. Só que muitos estão bem escondidinhos, outros estão isso, desorganizados. São aquelas camadinhas da cebola que a gente vai tirando e que a cada totalmente. camada, como você estava falando das terapias, a cada camada, determinadas terapias são mais eficientes que outras. E muitas vezes até Isso. precisa de uma coisa mais profunda, tipo um trabalho psicoterápico. E isso são Uhum. momentos, não é uma coisa ou outra. É tudo É, congregado, alinhado. Isso é que é bonito, né? E isso que é, você falou, é. Amparo, da gente olhar o ser humano como ser humano, um ser humano normal, que está passando por uma questão, por um momento da vida dele, que muitas vezes ele não está em condições ou conhecendo como fazer para poder sair daquela situação. E aí nós, terapeutas, a gente vem com esses recursos, com essas técnicas, justamente para dar essa organizada, porque tudo está ali no pensamento e no sentimento. Nesses conteúdos Exatamente. ali dentro. É. E aí, o que que a gente vê, né? Tem várias maneiras de a gente trabalhar. Por exemplo, quando você trabalha com algumas técnicas, você vai tratar de ver quais foram as crenças que se geraram lá atrás, que eventos, situações da sua vida de repente te deixaram uma marca e fazem você responder, se comportar da maneira que você se comporta hoje. Então, esse é o mundo de trabalhar no passado, né? A gente pode ir lá, olhar o que que tem lá, ressignificar, né? E também tem aquelas técnicas que você está olhando ao contrário, você está olhando para o futuro, para as ações, por exemplo, como é o coaching, né? Que são processos de um valor imenso, né? Que a gente fala pouco, ou de repente até são, às vezes, mal vistos no Brasil, né? Mas que são muito Infelizmente. respeitados, por exemplo, aqui na Europa, né? A formação em coaching é uma formação muito longa e muito séria e tal. Então, assim, são procedimentos que vão te fazer olhar
para o futuro, para criar aquilo que você quer, para dar aqueles passos na direção de conseguir e entender quais são os seus recursos, quais são as suas debilidades, enfim, e caminhar esse caminho até que você alcança. E depois existem algumas outras técnicas, né? Por exemplo, como a técnica de Theta Healing, que eu também trabalho com ela e gosto muito, que a gente também faz esse olhar para trás, mas a gente também olha lá para frente e vê essa possibilidade de começar a criar a realidade. E algumas coisas, de repente, são interessantes de contemplar. Por exemplo, aquilo que a gente pensa e sente realmente tem a ver com a energia na qual a gente habita, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer um exemplo bem rapidinho aqui, posso? Deve. Tá. Tá bom, então eu vou convidar todo mundo para fechar seus olhos e tomar uma respiração profunda. E eu quero pedir que você pense sobre um dia muito, muito, muito feliz da sua vida, um dia lindo, maravilhoso, que você se sentiu pleno, cheio de alegria, que talvez você conquistou com a coisa que você desejava muito, foi um dia muito especial, talvez o nascimento de um filho, uma grande conquista. E quero que você se lembre de qualquer momento feliz, não importa se isso aconteceu faz 20 anos ou se faz 20 minutos. Escolha uma situação e simplesmente leve a atenção para essa situação. Lembre como você se sentiu e você vai reparar que nesse momento você está novamente alinhado com aquele dia que você se sentiu assim. E tudo em você realmente resplandece, você sente essa sensação de bem-estar, de alegria, essa vontade de agradecer a vida, a Deus, a você mesmo, a quem quer que seja, por você ter chegado nesse dia, nesse lugar. E agora a gente vai sacudir esse estado. Você pode dar uma sacudidinha no seu corpo. Isso. E agora a gente vai novamente fechar os olhos. E agora eu vou te pedir para você pensar justamente o contrário a isso. Vou pedir para você se lembrar de algum momento da sua vida onde você realmente teve uma dificuldade muito grande, onde você talvez tenha sentido muito medo, ou muita angústia, ou muita tristeza, ou muita raiva. Isso pode ter acontecido também faz muitos anos atrás, ou talvez tenha acontecido faz apenas algumas horas. E de forma natural, quando você volta a pensar sobre isso, você sente como seu corpo volta a responder a essas mesmas emoções, como se você estivesse novamente vivenciando isso. E até a nossa expressão, mesmo com os olhos fechados, muda. A gente sente como o rosto cai, como a gente se fecha, como alguma coisa aperta, como de repente você sente uma espécie de angústia, talvez uma pressão na boca do estômago, na garganta, não sei aonde. E agora, quando você quiser, você pode voltar a abrir os seus olhos, vamos sacudir um pouquinho o corpo. Sacudir essa emoção também, né? Então, por que a gente fez esse exercício breve agora? Só para a gente sentir como, de forma imediata, quando eu penso sobre alguma coisa, não importa se isso aconteceu faz 40 anos, 50 anos, faz 20, faz um mês, ou se eu também estou pensando sobre alguma coisa negativa que eu estou plasmando para o meu futuro, de forma imediata, aquela emoção que vem acompanhada da lembrança ou do pensamento tomam conta do nosso corpo. E isso acontece também quando a gente pensa positivo, né? Eu me lembro daquele dia que foi um dia, nossa, maravilhoso, eu me senti iluminada e eu tava, meu Deus do céu, gratidão, Criador, meu Deus, meu pai, minha mãe, tudo. Você estava pensando nas pessoas que você mais amava e você se sentia tão feliz e tão grata. Aquele dia você sentiu uma gratidão que as lágrimas botavam dos seus olhos, que você se sentiu a pessoa mais feliz da vida, que você não tinha palavras para
oferecer gratidão para a vida, para Deus, para você mesmo, enfim. E naquele mesmo instante, o seu corpo começa a reagir àquilo. E quando você lembra, você volta a sentir essa mesma gratidão. Volta a se sentir aquela pessoa profundamente grata à vida. Então, essa é a força que tem os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E, na verdade, não importa se isso aconteceu faz 40 anos, ou 20 minutos, ou se você está pensando e plasmando o seu futuro, né? Se você está pensando no futuro terrível para você, você está sofrendo isso no seu corpo agora, né? Se você está lembrando de um ressentimento que você teve faz 40 anos, que você ainda não liberou, você está sofrendo esse ressentimento agora. Então, assim, isso é verdade tanto para o lado positivo como para o lado negativo. E o interessante disso é que a gente não tem muito essa consciência, às vezes, né? Sim. Então, a gente vai vivendo a vida, aí ao longo do dia a gente muda de um pensamento para o outro. Aí, às vezes, a gente não associa porque que a gente está se sentindo mal, mas a gente está ali pensando de forma automática, né? Aham. Por quê? Porque a gente, na verdade, tem tendências, a gente cria certas rotas neurais, né? Por onde nós atravessamos cada dia. Sabe quando você vai para o trabalho? Você tem aquele caminho que é preferido, né? Que você fala assim, eu poderia, de repente, fazer 6 caminhos diferentes. Não, mas eu prefiro ir por esse, porque é mais curtinho, é mais fácil, eu conheço, pumba, né? Então, esses caminhos neurais, eles também existem, né? É aquele caminho por onde é mais fácil transitar. Não é mais bonito, tá? De repente não é o melhor caminho, mas é o que você escolhe, porque você já está acostumado e tal. Então, como eu estou acostumada a pensar desse modo, eu penso. E não entendo, né, o impacto que aquele meu pensamento e aquele meu sentimento estão tendo na minha saúde, na minha fisicalidade, na minha mente, no meu coração, nos meus órgãos, nas minhas células, né? As minhas E atitudes. em tudo, porque na verdade não dá para você separar, né? Você não tira assim a cabeça e falar, agora não vou mais pensar, não. Então a gente, na verdade, de acordo com aquilo que a gente pensa e sente, você vai se transformar numa pessoa ou em outra completamente diferente. Então, ter consciência disso é muito legal, porque se a gente tivesse aprendido isso nas escolas, né? Nossa. Nossa vida teria sido uau, genial, né? Mas a gente não aprendeu isso nas escolas. Então, assim, a gente tem que aprender, às vezes, na idade adulta, mas que bacana que a gente tem essa opção, né? E entender que você está respondendo em todo momento às emoções que você sente, porque, logicamente, todos os eventos da nossa vida, situações, lembranças, estão relacionadas com uma emoção e não podem se separar, elas estão realmente unidas. Quando você entende que isso é assim, então você vai ter muito cuidado, né, de entender. Se tem alguma coisa que você está pensando, Thelma, você por aqui outra vez. Então, olha, você vai pensar, gente, que hoje é a terceira live, né? Você vai pensar se isso daí que você está sentindo é alguma coisa do passado, talvez você tenha que levar para uma terapia, né, para resolver, ou se de repente você ainda nem vivenciou essa situação, né? Como é o caso que a gente está vendo agora. Por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia, tá? Mas o que acontece? É, de repente você está assustada, tem coisas acontecendo aí fora, logicamente, né? A gente entende que estão acontecendo coisas muito graves, coisas muito tristes, há muitas perdas, né? A gente às vezes está perdendo nosso dinheiro, nosso trabalho, às vezes nossa saúde, né? Porque a gente está muito estressado, mas a gente tem também uma opção, né, de vivenciar as situações da nossa vida, experimentando elas de uma maneira completamente diferente. Eu não quero dizer que isso não seja olhar para a situação como é, não. Uhum. Eu acho, inclusive, que é estúpido não olhar para as coisas como elas são, porque Sim. um dos nossos grandes problemas é não aceitar as coisas que a gente tem na nossa vida, porque às vezes não são coisas bacanas. Não são coisas fáceis. Então, uma coisa é você olhar com esse olhar de aceitação, e outra coisa é você se resignar e achar que você tem que ficar vivenciando a dor. Isso é uma escolha, realmente, a gente sabe que isso é assim, né? E o que acontece nesse momento? Se você entende que você é criador do seu estado interno, e se você sabe como o universo funciona, e o universo funciona por frequência de onda, então é como se nós fôssemos um grande rádio emissor de frequências, né?
Então, eu estou emitindo o tempo todo medo, né? Vamos dizer que de repente eu estou com esse medo dessa pandemia, medo de ficar doente, medo de pegar o vírus, medo de que meu pai, minha mãe adoeçam, medo de ficar sem trabalho, medo de ficar sem dinheiro, medo de não ter, medo, né? Aquele pânico dia a dia. Então, no final de alguns meses, eu falo sobre alguns meses, porque a gente aqui na Espanha passou por isso, né? E ainda está passando, estão 3 meses dentro de casa, literalmente sem sair de casa. A gente vai começar a sair a partir de agora. Então, se você fica nesse lugar, você adoece. E a gente tem visto as pessoas adoecerem por isso, por se deixarem realmente levar por esse estado, que às vezes é uma opção. O que eu quero dizer com isso? É triste o que está acontecendo aí fora? Isso é fato, né? É inegável isso. É uma situação sem precedentes. Você não tem nada na história, né, de olhar para o mundo parando, o mundo inteiro parando. Isso é uma coisa que nunca, jamais aconteceu. Agora, né? Se eu tenho um tempo em casa, se realmente não está acontecendo ainda comigo nada, mas eu sou a pessoa que estou pensando que vai acontecer, que eu vou adoecer, que eu estou em perigo, que eu estou não sei o que acontece? Eu estou ativando uma área cerebral, que é uma área que está relacionada com medo, né? E eu falo muito no meu canal sobre a importância da meditação e sobre a importância do pensamento alinhado com o pensamento correto, que é aquilo que você quer plasmar. Por quê? Porque se eu fico o tempo todo pensando e sentindo medo, eu não vou acessar aquelas áreas cerebrais que estão relacionadas com ter intuições, encontrar saídas, ser criativo, né? Ser inventivo, me reinventar. Então, nesse aspecto, seria realmente uma forma de você ficar cada dia pior. E a gente sabe que se você se mantém num pensamento, num sentimento, se eu convidasse você a sentir, pensar só coisas tristes, num espaço muito curto de 10, 20 minutos, você estava deprimido, você está mal. Você começa a se sentir mal, você não sabe por quê. Porque aqueles sentimentos e pensamentos que você mantém de forma recorrente, né, alimentando esse mal-estar, criam mal-estar. Né? Os nossos pensamentos e sentimentos criam uma série de hormônios, desencadeiam no nosso corpo hormônios, né? Que são hormônios de estresse ou hormônios de bem-estar. Uhum. E isso hoje em dia a gente estuda, né? Quer dizer, isso hoje em dia todo mundo sabe que é assim. Então, na verdade, o que que você quer para você nesse momento? Você quer estar bem, apesar do que está acontecendo. Você quer realmente se sentir que você está, de algum modo, se alinhando com aquilo que você gostaria de ter ou de sentir nesse momento, e com aquilo que você gostaria de estar plasmando para você e para a sua vida. Por quê? Se você quer ser uma maior ajuda para os seus pais, né, talvez precisem de você, você gostaria de estar mais centrado, não é verdade? Se Uhum. você realmente está numa situação onde você está perdendo talvez o seu trabalho, ou o seu dinheiro, ou de repente, de uma hora para outra, o seu trabalho, como é o nosso caso, né, Magda, que era um Uhum. trabalho muito mais físico, tem que migrar para o trabalho, de repente, online, então você vai precisar de ter ideias, você vai precisar de ter uma certa calma para poder ver de que maneira sair adiante. Mas concorda que quando você está em pânico, não dá para Não ter acontece nada. ideias? Vocês É, na, concordam comigo? Na verdade, né, Amparo, isso tudo que você está falando é muito importante, porque assim, que ferramentas são essas que a gente pode buscar para poder lidar, né, e reconhecer e acessar os nossos pensamentos e sentimentos? Então, as terapias, elas vêm agregando. O autoconhecimento que as terapias promovem, né? Eles que dão são os recursos que vão dar a todos nós esse conhecimento de que pensamentos que eu produzo, de que sentimentos eles são desencadeados em virtude desses pensamentos. A gente está tão acostumado a viver no mundo automático por uma série de razões que não vem aqui a gente elencar, que a gente Uhum. fica buscando fora que ferramenta que me dá isso, que ferramenta que me dá aquilo. O autoconhecimento é a ferramenta. Só que as É. terapias, elas favorecem o autoconhecimento. Não existe transformação, não existe mudança sem eu conseguir Uhum. entender como que é o meu processo mental,
Que tipos de É. pensamento eu trago? Que emoções estão aliadas a esses pensamentos? Como Uhum. administrar as emoções de formas variadas, porque cada emoção tem uma maneira mais adequada da gente administrar. Então, assim, uma Isso. realidade que está ao nosso redor, que a gente vai interpretando de várias formas. Interpretar vem aqui, vem para o É, pensamento. Então, não é é. mágica. Não é mágica, né? Existe um trabalho. Nós aqui, eu e Amparo, a gente que já trabalha há muitos anos, ela está até mais na frente que eu, porque ela foi a minha terapeuta. Eu estava no início da minha Não, gente, formação, mais ou menos não tem parecido. isso. A gente vem nessa busca há mais de 20 anos. Haja Isso. terapia, cada conhecimento que a gente agrega, cada formação que a gente faz, cada terapia que a gente busca, cada processo psicoterápico que a gente vai ali buscar, é um autoconhecimento que vai. É um pedacinho nosso de conhecer a gente, para saber esses links que nós fizemos e buscar maneiras alternativas de lidar com aquilo. E como a Amparo bem falou lá no início da live, às vezes são ferramentas que nos levam lá para trás, às vezes são ferramentas que nos levam lá para frente, mas sempre no aqui e agora. Não existe outra maneira da gente Uhum. transformar a nossa realidade. Então, não é É. a ferramenta que transforma. A ferramenta, os recursos, as técnicas, as terapias, elas proporcionam, colaboram, contribuem para que você se conheça. E você se Uhum. conhecendo, você é gestora da sua vida. E isso é que é muito importante a gente aprender, porque as pessoas querem milagres. Está aí uma realidade que Uhum. ninguém tem controle, cada dia é um dia diferente do outro, e a gente fica diferente desses dias. Então, É. como ter a gerência da nossa vida nas nossas mãos, né, Amparo? Bom, então, o que que eu posso falar sobre isso, né? Eu acho que você tem razão. O primeiro passo número um é entender, né, que você, quando você pensa e sente, acontece, tem uma reação química, né? Quanto mais você pensa e sente desse mesmo modo, você fica pior, né? E aí você de repente não tem ideias, e aí você entra em pânico, e aí você já embarcou nesse horror, né? Então, a gente sempre tem uma alternativa, e eu que eu falo para os meus alunos, porque eu dou aulas, né, sobre isso, você precisa praticar, né, fazer uma prática diária. E eu vou ensinar, então, hoje o que a gente pode praticar. E se vocês tiverem interesse, então vocês podem ir lá para o meu canal do YouTube, que tem vários vídeos, né, que eu fiz desde que essa pandemia começou, para que vocês comecem a praticar e aprender. Então, eu vou dar um exemplo rapidinho antes da gente fazer meditação que para ensinar que você já sabia fazer isso que eu vou falar, tá? Não é novidade, não. Mas assim, o que a Magda está falando, eu acho, é que às vezes a gente já não é consciente de que a gente tem, de algum modo, essas ferramentas dentro, Sim. né? Então alguém vem, conversa com a gente, tipo eu, né? Tô aqui falando, né? E parece que eu vou apresentar algo uau, extraordinário. Vou, de algum modo, na meditação, mas na verdade, você sempre fez isso de modo intuitivo. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero que você agora pense sobre uma situação qualquer da sua vida que você escolheu mudar de vida, tá? Você escolheu mudar de vida, você escolheu viajar para um lugar lindo, você escolheu comprar um carro, você escolheu mudar de um emprego para o outro, decidiu deixar de ser empregado para abrir sua empresa. Eu quero que você pense em alguma situação qualquer aonde você saiu de uma situação que você já tinha, que você não queria mais e escolheu outra. Rompeu um casamento, foi para uma outra relação, sei lá, gente. Cada um escolhe a sua, tá? E eu quero que você feche seus olhos um minuto e que você pense sobre isso agora. E eu quero que você se lembre que nesse momento que você desejou fazer essa mudança, você se viu, se imaginou vivendo aquela situação, mas ela ainda não tinha acontecido. Só que você não sabia como você ia chegar lá, mas você tomou uma decisão e você começou a se alinhar com uma visão nova sobre você, sobre a sua mudança, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu relacionamento, sobre o dinheiro que você queria ganhar, sobre a profissão que você queria ter, as mudanças que você queria fazer para você. Mas você não tinha ideia de como você ia chegar lá. Você primeiro se alinhou com uma visão muito clara
de que você ia conseguir aquilo. Você podia ter medo, você podia não saber como, só que você já tinha se alinhado com aquilo. É ou não é? Agora vocês podem voltar a abrir os olhos. É legal, eu gosto de fazer esses exercícios pequenininhos para explicar, né? Porque você estava falando, o importante é entender. Sim. Então, quando a gente entende como a mecânica da nossa mente funciona, a gente pode trabalhar junto com ela. Quando a gente não entende como a mente funciona, a gente fica brigando, Sim. discutindo, mas não consegue sair do lugar, né? É trazer a Então, consciência, o conhecimento. isso mesmo. Então, quando a gente, na verdade, quis uma transformação, a primeira coisa que aconteceu, eu não tinha ainda viajado para esse lugar, minhas férias não tinham acontecido, mas eu já entrei no Google, eu olhei como é que era o lugar, eu vi a roupa que eu tinha que levar, imaginei que eu estava nessa praia linda ou nessa montanha, eu estava me divertindo e que foram umas férias mágicas para mim, e nada disso tinha acontecido, mas eu já tinha ido para lá. E a mais, quando eu cheguei lá, eu já parecia que eu conhecia o lugar. É como se eu já tivesse caminhado por lá, né? Isso aconteceu com todo mundo, gente. Eu não estou inventando uma coisa aqui, tá? Antes de você comprar aquele carro, você se visualizou dirigindo o seu carro, né? Passeando pela cidade, feliz, satisfeito, o que seja. Então, a gente, de forma intuitiva, quando a gente realmente quer alguma coisa, a Uhum. primeira coisa que a gente vai fazer, por intuição, tá? É que a gente vai fixar a atenção naquilo que a gente sim quer, né? E o que que acontece na nossa vida em geral? Como ninguém nunca explicou para a gente isso, a Uhum. gente às vezes deixa a mente andar desgovernada, né? Sim. A função da mente é pensar. Então a mente, ela vai pensar qualquer coisa. Se você não escolher o que pensar, ela vai pensar para você, não se preocupa. Ela Com vai certeza. olhar e vai dizer: "Ah, olha só, tem um caminho neural, é o mesmo, vamos embora, vamos andar esse caminho", bu, 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 né? Você fala: "Não, olha só, vamos abrir um outro caminho neural, vamos começar a colocar atenção no que eu quero". E isso é um pouco a proposta que eu trago para hoje, mostrar para vocês como fazer isso. Porque a gente pode, através de uma prática tão simples como a meditação, Uhum. né, ou o relaxamento, ou às vezes, no caso, hipnose, criar, né, aquele estado no qual eu gostaria de estar cada dia e criar aquela visão clara de como eu vou chegar lá. Por quê? Porque o universo funciona por frequência de onda. Se eu me alinho cada dia com que eu vou conseguir alguma coisa, eu acabo conseguindo. Você precisa saber como você vai chegar lá? Não. Você precisa ter clareza de que você Clareza. tem que sentir que aquilo é seu, aquele lugar, aquele trabalho, aquela casa, aquele apartamento que você vai alugar, é seu já. Então, você já se alinhou com aquilo. E você não sabe ainda como você vai caminhar. Mas, quando você se alinha cada dia com aquilo que você deseja, as ideias começam a aparecer, começam a surgir as intuições, acontecem as tais coincidências, que nunca foram coincidências, né? E o que vai acontecer é que você vai ser consciente de que você cria realidade. Por quê? Porque você está fazendo aquele processo que permite que seu cérebro grave informação, que é quando a gente usa essas ondas cerebrais mais profundas, como exemplo que a gente usa, Sim. por exemplo, na meditação, na hipnose. Uhum. Muitos autores trabalharam com esse conhecimento, isso não é novo, tá? Não, não é. Muitas pessoas falaram sobre isso. Mas como a gente às vezes não faz uma prática para saber se é verdade ou mentira, então fica assim numa teoria. Mas eu convido vocês a fazerem isso. Por que que isso é importante hoje em dia? Porque se eu realmente consigo estar num bom lugar, consigo me sentir bem comigo, consigo imaginar que eu vou conseguir encontrar alternativas para ganhar dinheiro, vou ter Uhum. um novo trabalho, não importa o que esteja acontecendo no Brasil, tá? Eu vou estar a salvo e posso me visualizar a salvo daqui a 5 ou 6 meses lá no Sim. futuro. Posso imaginar que eu vou abrir uma linha de negócio alternativa, se eu agora preciso dessa linha de negócio alternativa. Então, quando chegar, né, o momento de me dirigir, né, nesse sentido, eu vou conseguir ter clareza mental,
eu vou conseguir, de repente, ter ideias, falar com pessoas. As coisas sempre surgem como uma ideia e depois a gente caminha para as ideias. Isso acontece de forma intuitiva na nossa vida. Então, a gente vai fazer meditação hoje. Dá tempo, né, para a gente fazer Tá. meditação. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, Amparo, só Tá. corroborando o que você falou, que é muito importante, né? Essa questão da intuição, eu gosto de chamar, adoro essa palavra, que é a nossa essência, é a nossa alma, é a verdade da gente. Então, muitas vezes, como nossos pensamentos estão desgovernados, porque a gente está desalinhado com a nossa verdade, a nossa intuição está falando conosco. Então, quando a gente se centra, por exemplo, a meditação, ela é fantástica, porque ela leva a gente para essa onda maior que vai fazer um efeito muito mais eficiente, mas ela te conecta com a tua essência, com a tua verdade. Quando você se conecta Totalmente. com a tua essência, com a tua verdade, você não se boicota, você não se decepciona, você não se violenta. Você é exatamente fiel a você. E isso muitas vezes falta para muitas pessoas, essa fidelidade a si próprio, justamente para poder ir em busca daquilo. Por exemplo, você está falando de coisas, de alcançar coisas, fazer coisas de maneiras diferentes, mas, por exemplo, uma dificuldade com alguém, uma questão, uma situação que eu queira resolver, com uma dificuldade com pessoas. Eu posso justamente saber exatamente o que eu preciso dizer, exatamente me ancorar, me colocar no meu lugar para saber exatamente aquilo que precisa ser dito. E no físico, como você falou, como atrapalha bastante, os pensamentos e as emoções desgovernadas atuam no físico. Alguém aqui perguntou se as emoções, né, a pessoa perde a voz. A voz é aqui o canal da expressão do que eu sinto e do que eu penso. É o canal da expressão da minha verdade. Então, quando eu não estou conectado com essa minha verdade, eu estou vivendo no mundo automático, porque a gente não aprendeu isso desde pequenininho e não busca esse aprendizado, fica muitas vezes querendo tomar uma pílula aqui, tomar uma outra pílula ali, entendam, pílula de todas as formas, tá? E aí eu não olho que o recurso está dentro de mim, a verdade está dentro de mim, a informação está dentro de mim. É só a gente buscar esse alinhamento e essa prática que é, assim, fundamental e acho que traz essa consciência maior, né, Amparo? De você poder trazer, assim, a gente não é o que a gente viveu, a gente não é a nossa história, nós somos aquilo que a gente quiser ser. A gente pode ser o que a gente quiser na vida. A gente muitas vezes fica apegado a esses padrões familiares, essas crenças, legados familiares que não são a nossa verdade. E isso embola a nossa vida. Muitas vezes a gente não crê nessa capacidade de criar e aí a gente fica paralisado. Né? E o quanto é tão importante essas práticas, essas terapias, para que a gente crie realmente aquilo que a gente acha que é. Aí a gente passa por qualquer situação, tranquilamente. Não, é verdade, né? Quer dizer, logicamente a gente entende que a situação que a gente está tendo agora é uma situação totalmente fora da caixa, se é assim, né? Negar a evidência é estúpido, mas assim, a gente também pode atravessar esse momento muito bem. Eu posso dizer, eu dou fé, quer dizer, eu acabei de viver essa situação um pouco antes de vocês, né? Eu estou na Espanha, mas assim, é real, a gente consegue. Não vou dizer que você não tem algum momento difícil, mas você pode ficar estável, você pode ficar estável. Você pode quando você tem voltar para o equilíbrio, né? Porque assim, é olhar para a vida e perceber que a vida é uma oportunidade de coisas, né? E isso é muito importante, porque se eu enxergo, se eu treino meu cérebro para enxergar para a oportunidade e para a solução, eu saio dessa paralisação, né? Também. E outra coisa que eu acho que é bom falar, que eu de repente eu lembrei aqui, é que uma coisa é você ver aquela informação que realmente é relevante, e outra coisa é se deixar contaminar, além de pelo vírus, pelas informações que você pode estar chegando a ter através da rádio, da televisão. Então, assim, a gente tem que cuidar muito do nosso espaço, né? Sim. Quer dizer, você não traz qualquer pessoa para a sua casa, você não quer trazer qualquer notícia para a hora do jantar, né? Você não quer... É o nosso templo, tanto físico quanto interno em nós, né? Exatamente, exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que hoje em dia a gente tem tido notícias tão difíceis, né? E eu acho que a gente pode fazer através da meditação, que a gente vai fazer hoje, que é um envio de amor. A gente pode pensar sobre todas aquelas pessoas que estão vivendo uma dificuldade, subir, né, elevar nossa consciência para essa energia da luz, ou para essa energia que a gente imagina que seja a consciência, imaginar como a gente envia amor. Muitas pessoas no planeta agora mesmo estão fazendo grandes trabalhos através da meditação,
né? Porque quando você trabalha para criar a sua realidade, você impacta nessa realidade maior. E quando Sim, você imagina coisas boas para você, imagina coisas boas para a sociedade, para o seu país ou para todo o universo, isso vai voltar para a sua vida, porque existe uma grande lei que é a lei de causa e efeito, né? Nada se sim. move nesse universo numa direção se não vai voltar novamente para você. Então, a gente tem Com cuidado com os certeza. nossos atos, com os nossos pensamentos, não só por nós. E a gente não pode sair para a rua, não pode ir para um hospital para cuidar de um doente, não pode estar, às vezes, acompanhando algumas pessoas como a gente gostaria. Mas a gente pode fazer envio de amor. A gente pode Sim. imaginar que a luz entra dentro do corpo dessa pessoa e está sanando essa pessoa, está curando. É. Quantas pessoas no planeta estão fazendo grandes meditações para isso? A gente vai meditar então para fazer isso, para você fazer sua criação para você, para que você pratique cada dia. Se quiser saber mais, vai lá para o meu canal. E você vai também, cada dia, focalizar a atenção no que você quer ver para os seres que você ama e para aquelas pessoas que você nunca jamais vai conhecer, porque tudo aquilo que você envia para o universo, fica tranquilo que ele vai trazer de volta para você, Com certeza. multiplicado milhões de vezes, Com tá? certeza. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Essa live ela fica lá no nosso IGTV. Também vou disponibilizar no meu canal do YouTube. A Amparo também pode colocar lá, se ela quiser, porque ela vai ter o vídeo para vocês poderem ver de novo, mandar para quem vocês quiserem, tá bom, gente? Vai sempre ficar gravado. Tá A bom. gente consegue. Então, A tá, chance vamos lá. vencer. Então, vamos lá. Então, eu vou pedir que vocês fechem seus olhos, que vocês tomem uma respiração profunda. Talvez você queira mexer um pouquinho o seu corpo para alinhar melhor a sua coluna. E feche seus olhos, tomando uma respiração profunda, sentindo como você inala, como você exala e como você leva a atenção agora para o centro do seu peito, para o espaço do coração, bem no centro do seu peito. E agora você vai sentir como desse espaço brota uma grande luz. E essa luz agora vai brotar do centro do seu peito como se fosse uma imensa cachoeira de luz branca que brota do centro do seu peito agora. E essa luz agora vai começar a banhar todo o seu corpo de luz, começando pela sua cabeça, descendo pelo seu pescoço, se espalhando pelos seus braços, pelo seu tronco. Sinta como essa luz vai descendo, banha seus quadris, coxas, pernas, pés. Sinta como ela atravessa o chão, como ela vai descendo por toda a terra e desce, desce até as profundezas da Mãe Terra e chega no centro do planeta Terra. E ao chegar aí, sinta como ela recolhe a mais alta e mais elevada energia da Terra agora. E toda essa energia agora sobe na sua direção, atravessando a terra, atravessando o chão e entrando pelos seus pés, subindo pelas suas pernas, coxas, banhando seus quadris de luz. E essa energia agora toca a base da sua coluna e ao tocá-la, ela se expande numa grande luz. Ela sobe até a sua pelvis e se expande em luz. Sobe até o seu plexo solar, no seu estômago, se expande em luz. Sobe até o espaço do coração, no centro do seu peito, e se expande em luz. Sobe até a sua garganta e se expande em luz. Sobe até a sua testa, no seu terceiro olho, e se expande em luz. Sobe até o topo da sua cabeça e se expande em luz. E agora todos os seus centros de energia, os chakras, se veem completamente cheios de toda essa luz e você se sente cheio de toda essa luz. E essa luz agora sai pelo topo da sua cabeça, formando uma bela esfera luminosa sobre sua cabeça agora. Veja a cor da sua esfera e sinta como você leva a sua consciência para dentro dessa esfera agora, imaginando como você entra dentro dela, pequenininho. E agora você vai sentir como essa esfera se fecha com você dentro, ela começa a se elevar. E ela vai se elevando e você vai atravessando as paredes da casa, dentro da sua esfera, atravessando as nuvens do céu, subindo, subindo, elevando a sua consciência ainda mais e mais acima, mais e mais acima. Sinta como você deixa o espaço do planeta Terra e você agora vai atravessar algumas luzes. Umas luzes branca, escura branca,
um grande túnel de luz dourado e você sobe, sobe, eleva sua consciência ainda mais e mais acima. Sinta como você atravessa um espaço gelatinoso, arco-íris. E agora você atravessa uma grande luz de cor rosa, a lei da compaixão. E vendo uma grande luz branca, branca, branca no meio do céu, sinta como você vê toda essa luz branca. E é como se você reconhecesse esse espaço, essa energia e esse lugar. E agora você está de frente para toda essa luz branca, branca, branca que enche todo o céu. E agora sinta como você leva a sua consciência para dentro dessa luz, entrando aí dentro. E agora você sai da sua esfera e permite que toda essa luz branca, branca, branca banhe todo o seu corpo de luz, de tal modo que você e essa luz se transformam numa só energia, numa só vibração. E esse é o espaço da criação, do Criador. E quando você se une a essa consciência de que você é mais do que um corpo, de que você realmente tem habilidades incríveis dentro de você, você pode usar essas habilidades para conseguir se alinhar com aquilo que você quer e criar a sua realidade no seu dia a dia. Então, você já não tem razão para se queixar. Você entende que você pode cada dia se conectar com aquilo que você deseja e ter intuições ao longo do dia, dos próximos dias, semanas e meses, sentindo como tudo aquilo que você deseja vai encontrando novas soluções, novas possibilidades para que você se dirija para esse lugar e para que você chegue nele no tempo correto. Então, agora eu vou pedir que você imagine que você pede para essa luz da consciência, que é puro amor e consciência pura, que agora essa luz possa banhar tudo aquilo que você é de luz. Sinta como essa luz se espalha pela sua casa, por todos e cada um dos seus seres queridos. Como ela se espalha, levando essa consciência, essa luz e esse amor por todas as pessoas que você ama, por todos os seus amigos, familiares, seres queridos. E como ela agora vai se espalhando pelo seu edifício, pela sua casa, vai banhando a casa dos seus vizinhos, as redondezas, vai se espalhando por toda a cidade. E sinta agora como essa luz vai chegar naqueles lugares onde especialmente existem pessoas que precisam mais nesses dias. Imagine como você pede que essa luz agora entre através dos hospitais, que possa ser levada também para os doentes, para os médicos, enfermeiros. Imagine como todo hospital se enche de luz e como todos os hospitais da sua cidade, do seu país, se veem completamente cheios de toda essa luz. E essa luz agora atravessa a célula de cada uma das pessoas doentes, necessitadas de apoio, de amor, de carinho. Também essa luz chega até aquelas pessoas que estão perdendo seus seres queridos e sinta como ela leva um pouco de conforto, um pouco de paz para esses corações. Peça agora que essa luz se espalhe ainda mais e que agora ela vá além da sua cidade e se espalhe por todo o país e continue se espalhando por todo o globo terrestre e continue entrando em todos os seres humanos, todos os animais, toda a natureza se vê completamente banhada de toda essa luz, até que você imagina que todo o universo agora se enche de toda essa luz, dessa luz de amor, dessa luz de paz, dessa luz de consciência. E talvez esse seja um ato pequeno que você possa fazer no seu dia a dia e seja uma grande contribuição. Ver e imaginar que tudo entra numa ordem maior. Lembrando que você é o criador da sua realidade, que aquilo que você cria na sua consciência, no seu dia a dia, vai estar impactando nessa realidade aí fora. E agora, então, eu vou pedir que você imagine que uma grande esfera surge diante dos seus olhos e ela vai representar a esfera da sua vida.
E agora eu vou pedir que você leve um dos seus braços de luz para dentro dessa esfera e que você coloque dentro dessa esfera toda essa luz da consciência, entendendo que essa é a luz da criação. E que você coloque aí dentro dessa esfera tudo aquilo que você deseja ter para você nas próximas semanas, meses, talvez no próximo ano. Imagine aquilo que você quer que aconteça com você. Talvez a resolução de algum assunto que você tem agora na sua vida, talvez uma melhora na quantidade de dinheiro que você ganha, ou talvez se curar, melhorar a sua saúde, superar alguma dificuldade. Simplesmente, você não pode fazer isso por outras pessoas, mas você pode fazer isso por você. Então, imagine que você agora já está vivendo tudo isso e que aquilo que você quer para você já é verdade agora. E lembre-se que você sabe como fazer isso, porque seu cérebro sabe como fazer isso. Basta que você imagine e sinta que isso já é verdade para você agora. Você fez isso muitas vezes na sua vida. Então, agora, se permita sentir que você alcançou esse sonho, que você já é essa pessoa transformada que você quer ser, que você já melhorou a sua saúde, já perdeu peso, já tem mais dinheiro, que você vê alternativas para o seu trabalho e que você é uma pessoa que já conseguiu ter bons resultados. Imagine você lá no futuro com um grande sorriso, se sentindo satisfeito, orgulhoso de si mesmo, entendendo que talvez as situações não fossem fáceis, mas entendendo que você escolheu acreditar em você, mesmo sem saber ainda como isso ia acontecer. E imagine que você se sente feliz, harmonizado, contente, satisfeito com as mudanças que você fez. E agora essa vai ser a sua oferenda para para essa energia. Você vai simplesmente dizer: isso é o que eu quero criar para mim, isso é o que eu quero manifestar na minha vida e é o que eu vou manifestar a partir de agora. Está feito. Gratidão. E aí simplesmente você vai voltar a vai imaginar que você deixa essa esfera da sua criação aí, vai sentir como já toda essa energia que você criou para você vai precipitar na sua vida, vai viajar por esse espaço-tempo e pela linha da sua vida, vai levar essa vibração para o seu futuro, para o seu presente, para o seu passado. E agora isso já está na sua vida. Você simplesmente vai voltar a entrar nessa esfera que te levou para essa energia de luz branca. Sinta como você volta a entrar nessa esfera e se despede desse lugar de luz. E você pode voltar aqui sempre que você quiser. Mas agora você vai fazer essa viagem rapidamente de volta, imaginando como você entra na sua esfera e vai se deslizando por essas luzes que você subiu antes, saindo pela luz de cor rosa, pela luz gelatinosa arco-íris, atravessando a luz dourada, luzes brancas, escura branca, visualizando o planeta, sentindo como você traz a sua consciência para o planeta Terra e vai descendo pelas nuvens, atravessando as paredes no céu, trazendo a consciência para o topo da sua cabeça, sentindo como a sua energia vai atravessar todo o seu corpo, sair pelos seus pés, atravessar toda a terra, descer até as profundezas da terra e trazer da Mãe Terra toda a energia mais luminosa e mais poderosa da terra, que agora vem na sua direção, atravessando a terra, entrando pelos seus pés, subindo por todo o seu corpo e chegando no topo da sua cabeça agora. E quando você se sentir preparado, você pode trazer a consciência para esse momento, fazendo uma respiração profunda e abrindo os seus olhos. E estamos aqui de volta. Bem-vindos, aterrissando novamente. Então, como foi essa experiência? Maravilhosa para mim. Tô até com calor. Opa, que bom. Então, os cursos vão estar disponíveis daqui a pouco, né? Lá no meu canal, vou informar das datas. Mas
Vamos imaginar que a gente nunca mais se encontra, que você nunca vem para o curso meu. Eu vou ficar muito satisfeito se você faz essa prática, aprende a fazer isso, porque sua vida vai se transformar. E quando a sua vida se transformar, fala lá comigo. Oi, olha só, sabe aquela meditação que você fez, né? Eu nunca fui fazer um curso com você, mas eu pratiquei aquilo lá e deu certo. Então, eu estou passando por aqui só para te dizer que deu certo. Na verdade, não dá para a gente saber se as coisas funcionam ou não, né, Magna? O que a gente sabe é que quando a gente vai a ondas cerebrais mais profundas, a gente acessa ondas cerebrais que nos permitem, igual que na hipnose, no caso, essa meditação, meditação de Theta Healing, né, imprimir, né, levar ideias novas para o nosso inconsciente. E depois, a única, digamos assim, coisa que a gente tem que fazer é observar que ao longo dos dias a gente vai ter intuições. Às vezes você vai estar na ducha e vem aquela ideia. Você vai falar com um amigo, de repente você fala, nossa, justamente eu precisava saber era disso, para conseguir tal coisa, para caminhar para onde eu quero. Então, muitas vezes é tão fácil como fechar os seus olhos, fazer essa meditação curtinha. Você pode aprender a fazer isso muito mais rápido do que a gente fez hoje, tá? A ideia é que você suba e que você se conecte com aquilo que você realmente quer para você, imaginando que já está acontecendo. E simplesmente por fazer isso uma e outra vez, você Uhum. começa a criar, né, essa visão, né, e essa sensação de que você vai chegar lá. A gente fez isso milhões de vezes, tá? Sem essa meditação. E assim, fazendo e fazendo, a realidade se transforma. Com certeza. Totalmente, A gente tem totalmente. 3 minutinhos aqui. Amparo, Bom, não só sei como agradecer. te agradecer todo esse conhecimento, essa generosidade, dessa alma linda que você é. Né? Muita gratidão por você ter aceito o meu convite, por você ter transmitido todos esses conhecimentos. Gente, vale a pena, essas técnicas são maravilhosas. Amparo é uma terapeuta linda, né? Muito competente. Eu assino embaixo. E com certeza vai ficar gravado para quem quiser assistir de novo, fazer de novo. E eu só tenho que te agradecer, minha amiga querida. Não, eu é que te agradeço, né, que você tenha aberto sua casa para mim, que você tenha me trazido para o seu canal. Muito grata. Se alguma dessas coisas que eu fiz hoje, de algum modo, pode transformar um pouquinho, eu já estou contente, tá bom? Então, gratidão, querida Magda, e gratidão a todos que nos assistiram até agora, tá? Espero que tenha sido realmente uma ajuda. Ah, com certeza, não tenho dúvidas que foi. Tá bom. E aí, Então, precisando, querendo falar ou com você ou comigo, pode me mandar. Quem não tem o contato da Amparo, pode mandar mensagem que eu mando o contato dela sempre que isso. vocês precisarem. Isso, ótimo. E E o meu agradecer canal aí. do YouTube fica lá, se alguém E quiser acessar por agradecer, né, lá. todo mundo que participou, todo mundo que, né, tá aqui prestigiando a Gratidão, gente. gente. É uma Uhum. gratidão. As sementinhas que a gente vai plantando que é a nossa felicidade. Isso, isso. Tá ótimo. Então, nada, um grande abraço para Beijo, vocês querida. e feliz prática. É, Beijo, querida. beijo para Gratidão. você, gratidão, amiga, e um beijo para todos, gratidão a todos. Tchau, gente. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.